Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma vez com a graça e a misericórdia de Deus para mais uma vez examinarmos as Escrituras. Eu tenho a satisfação e a grande alegria no meu coração em mais uma vez compartilhar com você uma porção seleta da Palavra de Deus, onde nós vamos entender um pouco mais sobre aquilo que está na Palavra de Deus. Antes eu peço a você, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu joinha aí. Já quero agradecer a todos aqueles que estão participando com a gente, já estão inscrevendo-se em nosso canal, deixando o seu joinha. Que Deus abençoe, muito obrigado. E eu tenho certeza que eu já tenho tido alguns depoimentos de algumas pessoas que têm nos falado a respeito dos estudos que nós temos passado, que têm sido muito bons. As pessoas estão aprendendo muito e eu dou graças a Deus por isso. O nosso objetivo para esses vídeos que nós estamos fazendo estão sendo alcançados, que é propagarmos a palavra de Deus. O nosso interesse é exclusivamente este, que a palavra de Deus ela seja anunciada e de uma forma correta, de uma forma limpa, que nós possamos reconhecer aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas, aquilo que Deus ele está fazendo na vida do seu povo através da sua palavra. Por isso nós agradecemos a Deus por tudo quanto ele tem nos dado, a palavra do conhecimento, a palavra que nós podemos ensinar as pessoas daquilo que nós temos aprendido ao longo dos anos, com o passar do tempo, na nossa vida ministerial. Hoje nós vamos abordar um assunto muito importante. Nós vamos dar o título para o assunto de hoje, que será os devoradores da terra. E nós vamos falar quem são esses devoradores da terra. Porque há algumas linhas de pensamentos. Veja bem, pessoal, o meu objetivo não é ser polêmico. Eu não quero polemizar nada. Eu só quero passar para você aquilo que eu tenho aprendido da parte de Deus e com alguns mestres da Escritura Sagrada que nos ensinaram, e nós vamos levar esse ensinamento para o resto da nossa vida, tá bom? Então nós não queremos criar nenhum tipo de polêmica. Eu gostaria que no momento que você estivesse assistindo esse vídeo, que você preste muita atenção no que eu vou falar, porque algumas pessoas com certeza vão falar que eu falei o que eu não falei. Mas preste atenção você, faça anotações, procure os textos que nós vamos citar da Bíblia nas suas anotações, para que você possa acompanhar junto, para que você possa crescer no conhecimento e na graça da palavra de Deus. Os devoradores da terra, nós vamos começar falando sobre esse tema agora. Quem são os devoradores da terra? Para iniciarmos o nosso estudo, eu quero abordar com você um texto da Sagrada Escritura, que se encontra no livro de Joel, do profeta Joel, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Nós vamos falar hoje quem são os devoradores da terra, como que eles atuam, e nós vamos falar também como combater esses devoradores da terra. Quem são esses devoradores? É isso que eu quero instigar na sua mente, para que você fique curioso, saber quem é esse devorador. Quem são os devoradores? No final desse estudo, na segunda parte desse estudo que nós vamos fazer, você vai entender que os devoradores da terra não são o que muitas pessoas têm falado. Vamos ler o texto? Joel capítulo 1, versículos de 1 a 4, diz assim: A palavra do Senhor que veio dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Porventura, isto aconteceu em vossos dias ou nos dias de vossos pais? Olha só, coisa interessante. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. Aqui começa o nosso texto. Quem são esses devoradores que são descritos no livro de Joel? Vamos entender uma coisa, meus queridos. A casa de Israel, a nação de Israel, é uma nação que sofreu muito devido à sua desobediência. Uma das formas que Deus usava
para punir severamente a nação era na sua área da agricultura. Eles sofriam muito porque eles dependiam muito da agricultura. E sendo assim, a dedicação e o amor a Deus para com Deus que estava neles havia se esvaído do coração daquele povo, daquela nação. Para vocês terem uma ideia, os sacerdotes estavam corrompidos. Olha só, os sacerdotes. O povo, os homens haviam se casado com mulheres estrangeiras que cultuavam deuses pagãos. Estavam cometendo injustiças sociais. E finalmente, nós vemos a infidelidade do povo para com Deus, retendo os dízimos e as ofertas. Os cultos a Deus viraram mero formalismo, rituais mecânicos e sem vida. É assim que começaram a cultuar a Deus. Era assim que eles estavam oferecendo a sua adoração a Deus. Não obstante, Joel, por sua vez, um dos mais antigos profetas do Antigo Testamento, ele aparece em meio a um período de seca prolongada em Judá. Durante o reinado do rei Joás, provavelmente por volta do ano 835 a 796 a.C. Todavia, uma grande invasão de gafanhotos destruiu quase toda a plantação que havia na terra prometida. E afetando toda a terra, resultando numa grave crise econômica, que eles dependiam da agricultura, e quando esse bando de gafanhotos invadiram a sua área, a sua agricultura, eles entraram, claro que numa crise econômica, porque eles viviam daquilo. Mas vamos deixar bem claro uma coisa, o que invadiu a terra de Judá foi gafanhotos. E o que são os gafanhotos? São aqueles insetos que devoram lavouras. Não foram demônios. Vamos já começar a explicar isso desde já, como muitas pessoas têm falado, ensinado, que demônios se levantaram e destruíram a lavoura, a vida, as finanças da nação. E isso não existe. Isso está fora do contexto bíblico e histórico. Porque dentro do contexto bíblico e histórico, o que se levantou e devastou a lavoura da nação da terra de Judá foi um bando de gafanhotos, que são aqueles insetos que todos nós conhecemos, já vimos gafanhotos, que eles devoraram, quase que devastaram totalmente a lavoura da nação de Judá, do povo de Israel. Então, sendo assim, houve essa grave crise econômica, e o que afetou o Reino do Sul, deixando totalmente enfraquecido economicamente. Um desastre natural enviado por Deus. Foi isso que aconteceu, executado pelos gafanhotos. Ou seja, o castigo de Deus em virtude dos pecados dos sacerdotes e do povo. Contudo, é bem possível que, assim como o povo de Israel, na época de Malaquias, olha só, nós estamos falando de Joel, e também vamos falar um pouco hoje aqui sobre Malaquias. A causa do castigo de Deus ao povo de Judá também foi devido à fraqueza espiritual. O profeta Joel convoca este povo que havia deixado de amar a Deus acima de tudo para um sincero arrependimento. Isso você encontra no livro de Joel, no capítulo 2, versículo 13. Ali você encontra esta narração onde Joel ele convoca o povo, os anciões, os sacerdotes, para se humilharem perante Deus, para que, talvez para a vida deles, que houvesse alguma ação de Deus, reconhecendo o arrependimento deles, para que eles pudessem serem perdoados e que eles pudessem ter restituído a sua lavoura, os seus mantimentos, os seus alimentos. O que é o devorador? Se é uma espécie de demônio que atua causando prejuízos na vida de quem não dizima, existe mesmo esse demônio chamado devorador? Ou é simplesmente a descrição
de um inseto chamado gafanhoto. Eu quero fazer aqui uma observação. Pode ser até que algum pastor de alguma igreja, assim como eu também sou pastor de igreja, talvez venha querer discordar, achando que eu estou pregando ou falando alguma coisa contra o dízimo. Meus queridos, eu conheço a palavra de Deus. Seria um erro muito grande da minha parte se eu pregasse, se eu falasse, se eu ensinasse as pessoas contra o dízimo. Dízimo é bíblico. Dízimo é mandamento bíblico de Deus, é ordenança. Dízimo é obediência. Dízimo, ele é adoração. Dízimo é gratidão. Então vamos deixar uma coisa bem clara aqui antes de nós prosseguirmos. Eu vou falar sim muitas coisas a respeito do dízimo, mas não contra. Nós vamos falar contra algumas coisas que está sendo ensinado, não contra o dízimo, porque o dízimo é obediência. Quando nós somos dizimistas na casa do Senhor, nós estamos obedecendo a palavra de Deus. Então vamos deixar isso bastante claro aqui, para que ninguém diga, olha, o pastor André, o pastor da Igreja Nova Aliança, ele é contra os dízimos. Não, eu não sou contra dízimo. Muito pelo contrário. Eu sou a favor porque é bíblico. Se não fosse bíblico, eu seria contra sim. Mas é bíblico. Está na Bíblia, está na Sagrada Escritura. E quem sou eu para tirar aquilo que Deus deixou escrito? Então vamos lá, vamos prosseguir aqui. A primeira coisa que sabemos, sabermos, né? Vamos entender melhor, é que o Antigo Testamento, nessa aliança, ela vigorava, era tudo baseado na obediência. Quando se obedecesse a Deus, Deus ele abençoava. Deus derramava bênçãos sem medida sobre a nação, sobre o povo. Essas bênçãos eram visivelmente mandadas em formas de paz e boas colheitas. Isso faz parte da história de Israel e de Judá. Se você estudar a história dessas duas nações, você vai ver que Deus, quando eles eram obedientes a Deus, Deus os recompensava com paz, com segurança. Não se levantava nações contra eles para guerrearem contra eles. E também havia fartura, havia abundância nas suas colheitas. Eles eram muito prósperos nas suas colheitas quando obedeciam a Deus. Se fossem desobedientes, claro, seriam amaldiçoados, eles não seriam abençoados. Eles pagariam um preço muito grande por causa da sua desobediência. Falta de paz e colheitas ruins estavam em vista nesta ocasião que nós estamos falando do livro do profeta Joel. E a confirmação disso nós encontramos no livro de Deuteronômio, no capítulo 28. No livro de Devarim 28, nós encontramos que as ameaças de maldições de Deus em suas colheitas. Deus ameaçava eles aonde? Se eles não obedecessem a Deus, que a primeira coisa que ia ser atingida seriam as suas colheitas, que Deus mandava ao povo através do profeta Joel. Deus mandava essas maldições ao povo através do profeta Joel. Então vamos entender uma coisa. Na Bíblia, onde está o devorador? Vamos entender isso. Onde está? O texto mais famoso citado para falarmos a respeito do devorador é Malaquias capítulo 3, versículo 11, que diz assim: por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Esse texto é a continuação de Malaquias 3:10. O tão famoso texto que fala a respeito de dízimos no Antigo Testamento. Um bom grupo de pessoas, não são poucos, há uma grande quantidade de pessoas, de líderes, que falam a respeito desse devorador, que é mencionado no texto como um demônio que destrói as finanças daquele que não dá os 10%.
ou seja, que não são dizimistas. As pessoas que pregam nessa linha de pensamento trazem ameaças de destruição financeira àqueles que ouvem e até mesmo aos dizimistas que não são fiéis. Vamos entender uma coisa, meus queridos, a palavra de Deus é muito séria. Nós não podemos, nós como pastor, líder, nós não podemos ameaçar ninguém de maldição. Nós não podemos colocar medo no coração das pessoas. Nós temos que ensinar aquilo que é certo, aquilo que é correto, para que o povo de Deus cresça e aprenda no temor de Deus. Aprendam a ter temor à palavra de Deus e serem obedientes por temor e não por medo, e não por ameaça. Para vocês terem uma ideia, é muito famoso esse demônio devorador, mas aonde está escrito isso? De onde tiraram isso? Eu pergunto para você, será que Deus ele tem uma legião de anjos que trabalha a favor da igreja, a favor do povo? Aquela coisa toda que nós conhecemos a respeito dos anjos, as suas funções, que são lindas, as funções dos anjos determinadas por Deus. E agora eu te pergunto, será que Deus ele tem esse exército de anjos, miríades e miríades de anjos que trabalham ao favor de Deus? E será que existe também um exército de demônios que trabalham a favor de Deus? Que ficam ali nas regiões escuras? Quando uma pessoa não é dizimista, Deus olha para um demônio e fala assim: você, devorador, vai lá e atormenta a vida daquela pessoa, coloca doença na casa dela, coloca enfermidade na casa dela, coloca destruição, faz os aparelhos eletrodomésticos queimarem, faz ela bater o carro na rua. Será que é isso que Deus faz? Será que esse espírito devorador, ele existe e será que ele é mandado por Deus? Ou será que nós vimos no texto, estamos entendendo no texto, que esse espírito devorador não existe? O devorador que a Bíblia fala, ela nos deixa muito claro que era um exército de gafanhotos, aí sim, gafanhotos, não demônios, não espíritos, que eram mandados por Deus. Eram literalmente era um exército de insetos gafanhotos que se levantavam como ordem de Deus, entravam nas lavouras e devastavam as lavouras. Não era demônios, meus queridos. Não fique com medo quando alguém fala para você: olha, o espírito devorador vai entrar na tua casa. Isso não existe. Repreenda essa palavra em nome de Jesus e eu vou explicar por quê. Nós temos que entender, queridos, que quem errava naquela época, algumas pessoas falam que quem rouba, quem não dá dízimo, está roubando a Deus. Mas não é isso que o texto fala. Vamos entender primeiramente uma coisa: a função dos levitas e dos sacerdotes. Números capítulo 18, versículos 25 e 26 diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: também falarás aos levitas e lhes dirás: quando os filhos de Israel receberdes os dízimos, que deles vos tenho dado por herança, então desses dízimos fareis ao Senhor uma oferta alçada, o dízimo dos dízimos. Você vê aí que o povo levava os dízimos para os sacerdotes, para a cidade dos levitas, na verdade os sacerdotes não, para a cidade dos levitas. Os levitas pegavam aqueles dízimos que eram dados pelo povo e tiravam para eles a porção deles, e daquela porção eles tiravam o dízimo. Então era o dízimo dos dízimos. É isso que nós precisamos entender. Notou que o povo levava os dízimos às cidades dos levitas. O texto ele é muito claro. E eram os levitas quem levava os dízimos à casa de Deus. Malaquias 3, de 1 ao 7, eu vou ler o texto para você entender o que eu quero dizer, que não era o povo que estava roubando a Deus.
Pessoas que falam assim, você não dá o dízimo, a Bíblia diz que você é ladrão, porque está escrito. Não, não é isso que está escrito. Deus trouxe uma advertência para os sacerdotes, agora sim, sacerdotes e levitas, porque eles estavam roubando a Deus e por causa do seu roubo, a nação de Judá e de Israel estava pagando um preço muito caro. Quem roubava a Deus não era o povo, eram os sacerdotes e levitas. O texto de Malaquias 3, de 1 a 7 diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro, e ele há de preparar o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, e o anjo do pacto a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Pois ele será como fogo fundidor e como sabão de lavandeiros. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata e purificará os filhos de Levi. Bom, aqui nós começamos a entender uma coisa. Quem que vai ser purificado? Os filhos de Levi. E os refinarás como ouro e como prata, até que tragam ao Senhor ofertas em justiça. Deus não estava falando com o povo aqui. Deus estava falando com o alto escalão religioso da época. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei para vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o trabalhador em seu salário, a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 6, pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. E o versículo 7 diz assim: desde os dias de vossos pais, desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Essa palavra estava sendo dita aos sacerdotes e aos levitas. Eles estavam na incumbência de levar as ofertas, de queimar ofertas, os sacrifícios. Era para eles, não era o povo. Por isso eu quero dizer para você que está me ouvindo nesse momento, não aceite ameaças na sua vida, ameaças de maldição. Todo jugo foi quebrado, querido, na cruz do Calvário em Jesus Cristo. Ele pagou todo o preço. Ele pagou o preço derramando o seu sangue na cruz pelo meu e o seu pecado. Romanos 8, capítulo 8, versículo 1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Não há condenação sobre a sua vida. E eu volto a dizer, eu não estou falando para você não dar dízimo na sua igreja, eu não estou falando isso. Eu estou falando que não existe palavra de maldição contra a tua vida. Não existe contra as tendas de Jacó, diz lá em Números capítulo 23, não existe encantamentos contra as tendas de Jacó. Olha que coisa linda, Deus é a nossa segurança, é o nosso refúgio. E ainda vou dizer mais uma coisa, tem alguns camaradas aí que andam falando que esse demônio devorador só sai quando você dá o dízimo. Me perdoe, queridos, eu também não posso aceitar esse tipo de comentário. Jesus, Marcos capítulo 16, versículo 17, ele diz assim, em meu nome expulsarão os demônios. Jesus disse, em meu nome.
Você já deve estar vendo aí muitas pessoas falando que é somente o dízimo que expulsa da sua vida o espírito devorador. Eu digo para você com toda certeza, isso é mentira. Isto não está fazendo parte da palavra de Deus. Porque o que expulsa demônio é o nome santo e poderoso de Jesus. Eu não posso concordar com um negócio desse. Falar para mim que dinheiro expulsa demônio. Jesus, quando ele estava pregado na cruz do Calvário, quando ele deu aquele brado que foi traduzido do aramaico para o grego e do grego para o português como está consumado, Jesus estava dizendo ali que toda honra, toda glória, todo poder, toda autoridade estava descendo sobre ele. Apesar de ele estar sofrendo com o nosso pecado, estava sangrando, todo machucado, mas naquele momento o nome de Jesus estava sendo glorificado. Demônio se expulsa em nome de Jesus. Demônio se expulsa em nome de Jesus. Se as coisas não vão bem na tua casa, se está queimando aparelhos eletrodomésticos, você bateu o carro, a sua conta bancária está indo de mal a pior, é porque alguma brecha você está dando, alguma coisa errada você está fazendo. E também não estou fazendo defesa a demônio não, tá? Os demônios que vão habitar lá no inferno, que é o lugar deles. Eu não estou aqui fazendo apologia a demônios, eu estou aqui fazendo apologia à palavra de Deus. Não existe demônio com nome de devorador. Não existe. Tira isso da sua mente, tira isso da sua cabeça. O que existe são pessoas que estão erroneamente ensinando a palavra de Deus. Há pessoas que dizem assim, eu não abençoo ladrão. Peraí, quem que eram os ladrões que a Bíblia falava mesmo? Eram os levitas e os sacerdotes. Eles estavam roubando a nação, eles estavam roubando aquilo que é de Deus. Se você pegar o texto, o capítulo 1 de Malaquias, leia ele inteiro, com muita atenção, pausadamente, e você vai perceber claramente que a palavra do livro de Malaquias era uma palavra dura de advertência contra os levitas e os sacerdotes. E é interessante que hoje, quando se prega sobre fidelidade, só se fala fidelidade em dízimo. Não se fala fidelidade em outra coisa. Não se prega mais fidelidade em santidade, fidelidade na oração, fidelidade a Deus, fidelidade na leitura da palavra de Deus. Não se fala mais isso. Hoje, qualquer pessoa que assume uma tribuna que ele começa a falar de fidelidade, ele já começa a falar sobre dízimo e oferta. Será que a nossa vida ela está rodando em volta de dízimo e oferta? Ou a nossa vida ela está centrada em Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé, o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz para me salvar, para me limpar dos meus pecados. Meus queridos, eu vou te dizer uma coisa. O foco de Deus para mim e para a sua vida não é prosperidade. O foco de Deus para mim e para a tua vida é salvação. O objetivo de Deus enviar Jesus a esta terra foi de nos salvar, foi de tirar toda a condenação do inferno e do pecado que estava sobre as nossas vidas e escrever o nosso nome no livro da vida e nos tornar cidadãos dos céus. O objetivo de Deus, a salvação de Cristo é esta. Agora, a prosperidade existe? Existe, é lógico que existe. Mas, você quer ser próspero? Vai trabalhar, arruma um bom emprego, peça a Deus abrir as portas, vai estudar, faça um curso superior na faculdade, arrume um bom emprego. Você tomando este caminho, Deus vai prosperar a sua vida. Agora não pensa você que você vai ficar rico, milionário, que você vai pagar contas absurdas que ontem você devia e hoje você não deve mais porque você deu dízimo. Me desculpe, queridos, isso não vai acontecer. Eu te digo com toda certeza. A fidelidade a Deus é na santidade. Jesus ele disse, sede santos como eu sou santo. Nós temos que ser santo como Ele é. Não estou falando perfeito, porque ninguém consegue ser perfeito. Mas nós conseguimos sim alcançar a santidade que é em Cristo Jesus.
Deus, volta a repetir, ele não tem um exército de demônios, tá? Ele não tem um exército de demônios aí, olha, eu vou mandar agora um demônio lá na vida do fulano, o outro lá na vida daquele, porque eles não deram dízimo esse mês. Meus queridos, que evangelho é esse? O que estão fazendo com a palavra de Deus? O que estão fazendo com o reino de Deus? Quem que é o reino de Deus? São as pessoas. O reino de Deus é formado pelas pessoas. As preciosidades de Deus, as riquezas de Deus, somos nós. Nós somos as riquezas de Deus. E Deus, ele conclui o versículo dizendo assim: restituir-vos-ei os anos que o comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta. Aí ele termina o versículo dizendo assim: o meu grande exército que enviei contra vós. Joel 2,25. Você encontra isso que eu estou falando. Portanto, queridos, no nome de Jesus há poder. É o nome de Jesus que expulsa demônio. Se estiver algum demônio, vamos dizer, entre aspas, né, algum devorador, que isso aí não existe, contra a tua vida, expulsa ele em nome de Jesus, vai santificar a tua vida, vai buscar a Deus em oração. Eu sei que muitos pastores não vão concordar comigo, mas eu não posso fazer nada, eu não posso omitir a verdade da palavra de Deus. O que é verdade eu preciso falar. O que é verdade eu tenho que falar. Eu não posso omitir. Ah, mas você é pastor de igreja. Eu sou pastor de igreja, mas eu não tenho medo da verdade. Eu ensino os membros da minha igreja a andarem abraçados com a verdade. E Deus tem nos abençoado muito por isso. O verdadeiro fundamento da minha pregação, da nossa pregação, é Jesus Cristo. Paulo, ele escreve na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 9, na parte B, ele diz assim, ó: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Também Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 23, ele diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado. Este é o fundamento da minha pregação. Este é o fundamento da palavra que eu prego, que eu ensino, que eu creio, que as pessoas que estão ao meu redor, é isso que eu tenho ensinado. É isso que eu tenho falado. É isso que eu tenho mostrado dentro da Sagrada Escritura, para que ninguém fique enganado, para que ninguém fique debaixo de jugo, de mão de homens, homens que precisam de muitas coisas para as suas vidas, para se satisfazerem, e ficam pregando em cima dos púlpitos das igrejas. Sabe por quê? Porque não creem que Deus pode abençoar. Deus, ele prospera as nossas vidas quando nós pregamos a verdade. Deus, ele prospera as nossas vidas quando andamos em verdade. Agora, eu não posso ficar falando que existe espírito devorador, que existe demônio com o nome de devorador, sendo que isso nem na Bíblia está. Isso daí foi uma invenção humana. O que devorou a lavoura daquela nação naquela época foram gafanhotos, foram o inseto, verdadeiramente o inseto chamado gafanhoto. Eles devoraram aquela lavoura. Não existe esse negócio de, se você não der o seu dízimo, vai vir um espírito devorador e vai consumir. Não, não aceite esta palavra. Rejeite esta palavra em nome de Jesus. E encerrando esse estudo de hoje, eu quero mais uma vez afirmar: eu não estou pregando contra o dízimo. Se você é dizimista na sua igreja, continue sendo dizimista. Não pare de ser dizimista, que você está cumprindo com a palavra de Deus. Por quê? Porque quando você contribui na sua igreja, você ajuda aquela igreja a se manter limpa, você ajuda a manter o salário do teu pastor, que é digno deste salário, talvez de mais alguns obreiros. O aluguel, aquelas igrejas que não têm o seu templo próprio, o aluguel, a água, a luz, um telefone, as despesas normais que a igreja tem, tudo isso você está ajudando a igreja a saldar essas dívidas. E um detalhe muito importante: quando você contribui na casa do Senhor e entra uma pessoa ali na igreja, na sua igreja, essa pessoa está toda atrapalhada. E ali ela ouve a palavra de Deus, ela aceita Jesus, a obra de Deus acontece na vida dela, ela é limpa, ela é salva,
sabe o que acontece? Você tem parte na salvação daquela vida. Esta que é a importância de você continuar contribuindo na casa do Senhor. E um detalhe importante, contribua com alegria. Não faça por obrigação, eu sou obrigado a fazer porque meu pastor mandou. Você jamais vai ser abençoado. Ninguém que faz as coisas na obra de Deus por obrigação é abençoado. Ninguém é abençoado. Agora, quando você contribui na casa do Senhor, porque você tem alegria, você está vendo almas ali dentro sendo salvas, porque você é um dos que ajuda a manter aquelas portas abertas, você tem parte com aquela salvação. Quando o teu pastor lá na sua igreja faz uma festividade muito bonita, pessoas são batizadas com o Espírito Santo, pessoas são salvas em nome de Jesus. Tudo isso você tem parte com isto porque você contribui na casa do Senhor. Então é por isso que eu disse para vocês no começo desse estudo que eu não sou contra o dízimo. Muito pelo contrário, se eu for contra o dízimo, eu estou sendo contra um fundamento da palavra de Deus. Mas o nosso fundamento é Cristo, não esqueça disso. Porque o dízimo e as ofertas, eles são o quê? Eles são ordenanças, são mandamentos para quê? Para que haja mantimento na minha casa. E esse mantimento é tudo isso que nós estamos falando, é tudo isso que nós estamos aqui mostrando pela palavra de Deus. Portanto, meus queridos, nós vamos deixar essa palavra para você hoje. Na semana que vem nós vamos continuar esse estudo falando quem são os verdadeiros devoradores. Quem são aqueles que verdadeiramente estão devorando a igreja de Cristo. Você não pode perder o próximo estudo, vai ser na semana que vem. Portanto, eu quero deixar para você esta palavra de esclarecimento, de entendimento, que você possa ser abençoado, que você possa verdadeiramente ser livre em Cristo. Nós somos livres. Há poder no nome de Jesus. Jesus é poderoso, Jesus é grande, Ele é maravilhoso. E o nome de Jesus, Ele nos libertou de todo mal, de todo pecado, de todo peso, de toda maldição que estava sobre os nossos ombros. Jesus nos libertou, nós somos livres, livres para adorar. Por isso que nós contribuímos na casa de Deus, porque nós somos livres, nós somos libertos. Se você contribui na casa de Deus porque você é obrigado, você não é uma pessoa livre. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe. Para mim é sempre uma alegria estar aqui deixando essa palavra de ensino para todos. Espero que todos tenham um bom aproveitamento. Espero que todos entendam bem aquilo que nós estamos ensinando para que você não caia em tropeço. Se você sair para fora e falar assim, olha, o pastor André da Igreja Nova Aliança falou que eu não preciso dar dízimo, olha, eu não estou falando isso. Tá certo? Eu não estou falando isso. Eu estou falando que o espírito devorador não existe. O que existe é invenção humana, obrigando, forçando, colocando medo no coração das pessoas para que elas sejam dizimistas na casa do Senhor. E se a palavra de Deus fosse pregada em verdade e com verdade, não precisava nada disso. Talvez seriam muito mais abençoados do que são hoje. Tá bom? Que Deus abençoe. Não esqueça de inscrever-se em nosso canal. Não esqueça de deixar o seu joinha aí, o seu likezinho. E na próxima semana nós vamos estar falando aqui quem são os verdadeiros devoradores da terra. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu lar. E até a próxima semana, em nome de Jesus.